gastou uma grana para comprar esses livros. Gravando. Tá bom. Bem, nessa Perachá, Shemini, a gente encontra a metade da Torá em palavras. Então, as duas palavras de um lado e do outro, é impressionante quais são. Darosh, Darash, que se escreve Dalet Resh Shin, Dalet Resh Shin, da mesma maneira. No português, quando a gente lê, não tem nenhuma indicação, a palavra não quer dizer nada. É o versículo, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Então, lá fala que o Moshe estava procurando o sacrifício, ele já estava queimado. Então, procurando, está no hebraico, Darosh, Darash. Ele procurando reiteradamente. Bom, e essas duas palavras também no meio da Torá. E o que quer dizer Darosh, Darash? O verbo lidrosh, no hebraico. Bom, o verbo lidrosh quer dizer algumas coisas. Uma é exigir. Uma é você perguntar. Outra é você consultar. Outra é você dar uma explicação de Torá. Então, nesse sentido, que a gente tem a palavra midrash. O que é o midrash? Midrash é um conjunto de explicações enriquecidas em cima do texto. A palavra midrash aparece no livro de Paralipômenos, que é o último livro da Torá. Começa com Gênesis, acaba com Paralipômenos. A falei midrash, se referindo a um livro de história, um livro enriquecido das histórias dos reis, no caso. E a gente conhece o midrash da época dos nossos sábios, que vão esmiuçar explicações dentro da Torá. Alguns exemplos de midrash. Lá em Gênesis, capítulo 2, está escrito assim: formou Deus ao homem pó da terra. Alguns versículos depois fala: e formou Deus ao animal. Então, a palavra do verbo formar. Então, qual me traz aqui? Quando a palavra formar em relação ao homem, lá aparece essa palavra com uma letra a mais. Vaitzer Hashem Ha'adam. E depois, Vaitzer Hashem Behemá. Ou seja, formou Deus ao homem, formou Deus ao animal. Só que na palavra ao homem, Vaitzer, lá aparece com 2 Yud. Aí o Midrash vem e nos comenta, porque tem 2 Yud, para nos indicar que nós, seres humanos, temos a escolha de fazer um serviço espiritual ou um serviço puramente bestial. Exemplo, o ato de comer. O ato de comer é um ato como qualquer outro animal, também tem a sua necessidade de comer. Então a gente pode transformar isso num ato bestial. Vou comer. Vou matar o animal, fazer isso, fazer minha comida. Não importa o que está acontecendo. Não, a gente tem a obrigação de transformar esse ato bestial num ato evoluído. Como assim? Eu vou matar esse animal aqui, mas vou fazer uma dedicação dele a Deus. Vou transformar ele numa situação religiosa. Vou transformar esse ato comum num ato devotado a Deus. Então, esse é o objetivo, inclusive, dos korbanot. Os korbanot eram com o objetivo de que a gente tivesse essa conexão com Deus, apesar de estar fazendo algo, digamos assim, estritamente natural. Você tem que comer, então tem que matar. Não, se eu vou matar esse daqui, hoje vai continuar fazendo uma shechitá. O shofar com uma faca bem afiada, antes de fazer o abate, me diz uma bênção. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al asher kitah. E faz o corte no animal. Depois ele verifica o pulmão,
do animal, se está com as suas características normais, se não tem aderência de uma parte com outra, sua coloração está boa, o animal está apto para ser consumido. Se ele desconfiar de um outro órgão, ele não é obrigado a ver, mas se ele desconfiar, ele deve verificar também outro órgão, o coração e assim por diante, outras coisas também. Então, essa é mais ou menos, por alto, a mitzvah, que a gente ingerir alimentos kasher, ou seja, shekhitah, se dá dessa maneira. Então, darosh, darash, é o midrash. É o midrash que eleva, de fato, o conhecimento que a gente tem da Torá. Outro exemplo de midrash. Outro exemplo de midrash. Lá na passagem em Devarim, fala assim que a gente não pode doresh et hametim. Tu vê em português que a gente pode consultar os mortos. Mas o que quer dizer consultar os mortos? Doresh et hametim. Doresh et hametim, a ideia era contra aquela religião que é um culto aos antepassados, aos mortos. Culto aos mortos. Então, isso era uma luta. Primeiro os profetas, da Torá. Até hoje não existe essa questão. O que é o culto aos mortos? Ora, todos nós temos nossos pais. E a gente se sente, às vezes, culpado, de uma certa maneira, quando do falecimento deles. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, aquilo me leva a fazer algo em compensação. Então, o que eu faço? Eu aumento a minha carga espiritual, eu aumento a minha religiosidade, a religião que eu pratico, vou praticar ela com mais fervor. Eu vou pouco à sinagoga, mas foi para a sinagoga todo dia. Tenho que dizer aquela oração, Kadish, que aquilo é para aquele enlutado, ele pensa que aquilo é um conforto para a pessoa que faleceu. Então, ele vai dizer aquilo ali. A pergunta aqui é a seguinte agora, simples. Ele está servindo a Deus ou ele está servindo o falecido dele? E o que é pior, termina aquele ano da obrigação que ele tem de fazer essa oração, ele ainda continua frequentando a sinagoga. Não, ele vai parando de... Então, vem a pergunta, ele serviu a Deus ou serviu o falecido dele? Então, é essa que é esta Doresh et Hametim, que ele não pode consultar os mortos, servir os mortos. É nesse sentido aí. Praticamente que a gente deve todo tipo de respeito, a gente deve fazer as homenagens devidas aos nossos pais, com certeza, ninguém está dizendo isso. Mas tem que saber servir a Deus, e pelo meu serviço a Deus, estou servindo também ao meu pai, à minha mãe, e assim por diante. Eu não devo fazer minha frequência à sinagoga só ligada a essa questão para eu relembrar meus pais lá. Não estou servindo eles, estou servindo a Deus. E eles me ensinaram. Isso vai servir de méritos para ele. Da outra maneira, vem a pergunta, mas Rabino, e essas pessoas que dizem falar com os mortos? Só faz uma mesa, todo mundo se concentra, vamos aqui invocar uma tal pessoa que já morreu. E essa pessoa vem, ela enfia em alguém, começa a falar como se fosse aquela pessoa que já faleceu. Como é que fica isso? Isso é proibido ou isso é permitido? Bom, Doresh Elametim, como está nesse texto, a princípio é proibido. A princípio é proibido. Mas o Talmud comenta da seguinte maneira. Existem situações que você é obrigado a transgredir a lei para você salvar uma vida. Exemplos claros. Estou guardando o Shabat. Shabat, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas alguém está passando muito mal. Eu tenho a obrigação de transgredir esse Shabat
para cuidar dessa pessoa que está passando muito mal, para que ela viva. Só que o objetivo maior qual é? Que a gente viva pelo mandamento e não que a gente morra pelo mandamento. Então, nesse mesmo sentido, é que vem a colocação. Mas, digamos que uma pessoa está passando muito mal, já esteve lá com vários médicos, ninguém dá uma solução. E vem alguém e diz, olha, eu posso falar lá com o mundo lá de cima. Pergunta, a gente pode deixar ele fazer isso? Para tentar salvar a vida dessa pessoa aqui? Pode. Então, essa é a questão. Ou seja, aí você não vai dar a situação de, olha, essa pessoa que está salvando, ele tem que servi-lo, servir ele. Não. Ele está fazendo o papel igual de uma pessoa daqui, poderia ter um conhecimento maior para ajudar aquela pessoa que está passando mal. Da mesma maneira, é alguém com essa capacidade, digamos assim, espiritual, de ter um acesso a esse mundo de outra dimensão e trazer uma luz sobre a questão de alguém que está passando muito mal. Isso aí não tem nada de errado. Todo o problema está a gente transformar esse tipo de dom ou essa capacidade de ter esse contato em algo. Ah, essa pessoa é divina. Temos que agora ser servo dessa pessoa. Vamos. Não, aí que está o erro, muito grave. Por isso que a Torá escreve sobre a questão do médico. O médico, primeiro é dito, não deixe de pagar o médico. O médico está fazendo o seu trabalho, paga ele. Porque se tu não pagar, ele vai te tratar depois. Ou desleixar no tratamento. Mas também é dito que o médico pode ir para o inferno. Médico ir para o inferno? Quer dizer isso? Ah, justamente a transformação do médico numa pessoa petulante que pensa que pode resolver os problemas da vida. Se colocar na posição como se fosse um semideus. É dito que o rei Ezequias, o profeta Isaías fala, do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías se refere ao Ezequias. É o menino que não nasceu. Ele chama o Ezequias como que ele vai cumprir a profecia do Imanuel, que era filho do próprio profeta. Muitas situações grandiosas para o Ezequias, que de fato foi grandioso. A gente teve a salvação na época dele do poderoso Império Assírio, que se tivesse lá poderia ser uma desgraça, mas muito grande para nós. Então, os sábios comentam que algumas coisas, os sábios da época do Ezequias, aprovaram o que ele fez. Entre elas estava que ele escondeu o Sefer Refuá, o livro de medicina, o livro de receitas. Por que ele fez isso e os sábios gostaram? Para não transformar o Orofê, o médico, para ele não pensar que ele é Deus. Então, isso é uma lição muito grande a todos nós. Então, dentro desse contexto da palavra Doresh, como está na Penachá, Darosh, Darash, que é o procurar, que é o se aprofundar sobre um assunto, isso tem a ver da maneira que a gente deve interpretar um texto da Torá. Então, a riqueza que se tem em cima de um simples texto. O texto, à primeira vista, está contando umas narrativas. O mundo foi criado assim, isso aqui. Teve essa primeira geração, a geração do dilúvio, a geração dos patriarcas. O povo desceu para o Egito, foi escravizado, saímos do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, estamos no deserto. Aí manda construir um tabernáculo. Como fazer aí os detalhes. Como fazer os sacrifícios, que tipo de sacrifícios, detalhes por detalhes. Então, tudo isso são narrativas. Mas o que tem na profundidade disso? Qual é o midrash disso? O que te exige de conhecimento profundo em cima disso? A gente percebe que no meio da Torá, Darosh, Darash, o eixo da Torá
justamente você ter essa profundidade de conexão de cada um com o próprio Deus. O contexto desse versículo 10, do versículo 16 do capítulo 10, é sobre aqueles filhos de Aharon que fizeram um serviço estranho, fizeram um fogo estranho, e por isso eles foram mortos. E logo em seguida está escrito, Vaidom Aharon, e calou-se, ou seja, e resignou-se Aharon. E por esse motivo, pela resignação de Aharon, ele foi contemplado com a fala direta de Deus para ele. São poucas vezes, eu acho que essa é umas 2 vezes que aparece na Torá, a seguinte fala, vai dar Ber Hashem, El Aharon Lemor. E falou Deus a Aharon, dizendo. Geralmente Deus fala para Moshe falar para Aharon. Daqui falou direto. E disse, al teste, não beba, quando venha fazer o serviço divino. Então, estavam bêbados. E nessa bebedeira fizeram fogo indevido, e o próprio fogo acabou atingindo eles também. Então, a palavra al-teste, não beba, ela é escrita com 3 letras. Tav, Shin, Tav. Al-teste. Quer dizer, não beba. Mas vai tu ver o Midrash. Tu vais tirar, vou dar para a palavra, os ensinamentos. Não beba na hora de fazer serviço divino. Então, teste. Tefilá, Shikor, Toevá. Tefilá é oração. Shikor, do bêbado. Toevá é uma abominação. Se alguém está bêbado, vá se deitar, não vá fazer o serviço divino. Você está inapto para fazer o serviço divino. E você pode ser muito mal visto ao tentar fazer. É tipo uma zombaria do eterno Deus ao fazer algo. Bebida. Então, esse mitzvah, por exemplo, de beber, que a gente tem Purim, caso mais clássico, mas também temos a bebida em Pessach, bebida em Shabat. Então, tudo isso, toma muito cuidado, chegar no nível de ter uma consciência plena, não estar ultrapassando aquelas fases de chegar de macaco, fazer de porco, você não pode fazer de fato o serviço divino. Bem, depois, nessa perachá, a gente tem uma relação dos animais impuros para o consumo. Animais impuros para o consumo. Entre eles aparecem 4, citados nominalmente. O camelo, o gamal, chafan é a lebre, é um tipo de coelho. Aí tem arnevet, que é de fato o coelho. E o hazir. Hazir é o porco. O porco, já que esses animais, eles, dos 2 sinais de kashrut, que é ser ruminante e ter a pata dividida em 2, eles têm um ou outro. Ou ele é ruminante, mas não tem a pata dividida em 2, ou ele tem a pata dividida em 2, mas não é ruminante, que é o caso do porco. Então, eles são mais proibidos para o consumo. Já os outros entram na regra geral. Deus de cima dele. Em relação às aves, as aves proibidas, elas foram citadas também. Essas, uma série de aves proibidas lá. Entre elas tem a avestruz. Hoje se diz que a carne de avestruz é uma carne muito boa, para a Torá, proibido. Entre as aves, nós temos também o morcego. Mas o morcego não é ave, alguém poderia dizer. Tá, mas a classificação que a Torá dá para a ave não é igual a essa classificação que se tem aí na biologia. Tá? Mas é muito simples. Ovo, animal, chimeofef, que voa. Ele voa. Está nessa categoria.
Então, o morcego também é proibido. Aí temos os peixes. Só os peixes que tiverem as nadadeiras e escamas. E vários insetos que são mencionados. Que é proibido esse, aquele outro. E tem insetos permitidos. Grilo é permitido. O gafanhoto é permitido. Só que ninguém vai fazer uma sopa de grilo e uma sopa de gafanhoto para ingerir. Mas aqui tem um midrash interessante, que é o seguinte. Desses 4 animais, a gente falou aqui, ó, camelo, lebre, coelho e o porco, citado nominalmente. Essa lista dos animais proibidos, impuros, também é repetido lá em Devarim, na Perachá Re'ê. Lá uma repetição disso daí. Mas quando se repete lá esses 4 animais nominalmente, aparenta ter um 5º animal lá, chamado Shesuá. Shesuá. Então, o Talmud comenta o que seria o Shesuá. Uns dizem que o Shesuá não seria um animal, seria só uma especificidade dos 4 animais, enquanto outros não, esse é um animal em separado. Então, isso aqui é um comentário em Midrash, ou seja, é um comentário tirado do texto. O texto não está te falando isso, não, claramente, se tira isso de lá. E que seria esse animal? Bom, seria um animal parecido com os camelídeos. Entre os animais, os camelídeos, nós temos aqui na América lhama, aquele guanaco e outros animais que são camelídeos, mas que não são camelos, propriamente dito. Então, estes seriam os Shesuá. E se estes são Shesuá, aqui vem uma colocação. Se eu cheira bem, não saberia que tinha animal para cá, para a América do Sul, e que esse animal também é proibido para o consumo. Daqui tu vê a veracidade do texto da Torá. Então, é dessa maneira que se dá uma explicação para você entender como é o texto. Sim, para completando agora a questão eu falei do meio da Torá. O meio é essas 2 palavras, darosh, darash. Mas, qual é a letra que fica no meio da Torá? E não são essas 2 palavras. Um outro versículo, lá dos animais são proibidos, que é no capítulo 11. Eu acho que o versículo, acho que é 18, se eu não me engano. Depois dá uma olhada lá. 11, 18. Que fala assim, Vechol roler al garron. Todo aquele que anda sobre seu ventre. E a palavra garron, o vav de garron está bem grande, indicando que ali é a metade da Torá em letras. Em letras. E o que é a palavra garron? Garron, que é o ventre. Bom, aí tem uma referência em relação a Nahash. Nahash é a serpente. Lá em Gênesis está escrito Al-Gerhonecha Teler, sobre o teu ventre andarás. E aqui é uma referência também. Então, o que tem a ver a metade da Torá com Nahash? Então, aqui tu vê uma Darosh, Darash, a metade em palavras, e aqui tu vê a palavra Gahon, a metade em letra. Metade em letra. Metade em letra é para te indicar quando você quer interpretar ao pé da letra que está escrito. Não, ele falou isso, não é isso. E dá um entendimento muito rasteiro. A gente pode cometer insanidades. Cometer insanidades. Exemplo. Um exemplo é que existe uma pergunta: quando se dá o nascimento? Quando alguém torna-se alguém, vamos dizer assim.
a partir da concepção ou é a partir do seu nascimento? Uma pergunta que vale para todos nós hoje, ao mundo inteiro. Então, segundo o conceito de Torá, não. A pessoa é alguém quando do nascimento. Quando ela está ainda no ventre da mãe, ela pertence àquela mãe. É um ser ligado àquela mãe. Olha, por exemplo, alguém foi fazer uma shequitá de uma vaca. E ao abrir a vaca, tinha lá os seus bezerrinhos. Esses bezerrinhos estão aptos para serem ingeridos, porque a shequitá da mãe está valendo para eles, já que eles não são um animal em separado. Mas daí tem um contrário dessa história. Por exemplo, uma mulher cometeu assassinatos. Vou falar uma coisa bem grave. E ela foi pega e foi julgada e condenada à morte. Mas ela está grávida. Então, por esse mesmo conceito, já que não é uma vida em separado, a gente acabou de falar em relação à questão da vaca, então mata ela. Não importa. Está no ventre dela. Mas aí é uma insanidade, cara. Você não está entendendo o que a Torá de fato quer te ensinar. Mas fazendo igual uma cobra. Ainda no ventre. Não, mas não é assim que tem que ser. Então tem que fazer igual das palavras. Darosh, darash. Faz um midrash. Interpreta corretamente. Para tu ter uma aplicabilidade. Outra questão que eu já falei para você, mas vou repetir para a gente ficar bem claro. Questão da lei do talião. Olho por olho. A gente ouve falar isso, as pessoas falam. Não, comigo é olho por olho. Mas o que é a lei? O que a Torá diz sobre isso, exatamente? Qual é a sua aplicabilidade? Então, Rabi Shimon Bar Yochai expôs. Como pode ser a aplicabilidade dessa lei? Aí ele deu um exemplo. Uma pessoa só tinha um olho. Já tinha perdido um. Ele vai numa briga com alguém. Ou ele, sem brigar nada, ele dá um soco em alguém. E essa pessoa que ele atingiu, tirou o olho da outra. O olho da outra. Então, a pessoa que perdeu um olho, se a gente fosse aplicar o pé da letra da lei, olho por olho, o que essa vítima ia fazer nesse agressor? Dar um soco no olho dele, no outro. E ia ficar sem nenhum. Então, não ficou proporcional. Ou então, uma pessoa com dois olhos atinge alguém, só tinha um. O outro olho dele ficou cego. Se for aplicar o pé da letra, esse cego agora vai ter que dar um soco nesse que tem os dois olhos, para tirar um dele. Ah, mas ele já fica com um, mas o outro ficou sem nenhum. Então não é proporcional. Também é dito queimadura por queimadura. Alguém veio e queimou uma pessoa. Como essa pessoa queimada vai saber jogar a queimadura no outro na mesma proporção? Ela vai queimar mais ou vai queimar menos. Então, a aplicabilidade da lei é muito complicada. É muito complicada. Então, aí disse o Rabi Shimon Bar Yochai, isso é só para te indicar que não tem essa aplicação na prática. É só para te indicar a estupidez humana onde chega. Você foi agredir alguém, tirar-te a perna de alguém, ou tirar-te a mão de alguém, o olho, seja lá o que for. Tu não tem agora como repor aquilo ali. Então, tu vai ter que pagar uma coisa pecuniária, pelo menos, para repor aquilo que a pessoa, trabalho que ela tinha, uma coisa que ela vai perder. Então, isso chama-se midrash. Você realmente saber como interpretar a lei e fazer a sua aplicação no mundo real, no mundo real. Ontem,
E hoje, durante o dia, foi a lembrança do Yom HaShoah. Yom HaShoah. Yom HaShoah é o dia da lembrança, da memória daqueles que morreram no Holocausto. Tem uma data fixada pela ONU, que é mais ou menos em janeiro, e tem essa data fixada que lembra o levante de Varsóvia, do gueto de Varsóvia, daqueles que lutaram bravamente lá e perderam com essa data de Yom HaShoah. Mas do Yom HaShoah tem a sua importância, por ser nessa semana agora, porque já na outra semana já teremos o Yom HaAtzmaut. Então, há uma estrita conexão desses dois eventos do mundo recente, que foi o que aconteceu no Holocausto e o que veio logo após o Holocausto. Veio logo após o Holocausto. Então, é essa alegria da semana que vem que tem uma extrema importância para nós. E assim eu termino o comentário. Qual é a importância? A gente está vivendo agora a contagem do Homer. Hoje foi o dia 12 dessa contagem. Contagem do Homer. Na contagem do Homer, é uma contagem que representa uma alegria de dia a dia. Tu está te aproximando da chegada da entrega da Torá no Monte Sinai, os 10 mandamentos e a festa de Shavuot. Então, no período de Rabi Akiva, que os seus discípulos estavam engajados com a luta de Bar Kokhba para tentar vencer o Império Romano, então eles foram e eles acabaram morrendo lá. Aí a pergunta que os sábios depois fizeram é por que eles morreram lá? Eram pessoas justas, eram tzadikim. Aí tem várias colocações lá que, apesar de ser pessoas sábias, nutriam uma rivalidade entre si, um ódio entre si, e assim por diante, acabaram perdendo. E esses dias ficaram, então, como uma lembrança de luto pelo falecimento desses discípulos de Rabi Akiva. E aí, os sábios acabaram se dividindo. Quando começa esses 33 dias, digamos assim, que foi o falecimento destes sábios? Uns dizem, não, isso comenta quando acaba o mês de Nissan. Aí sim, tu vai contar a partir do mês de Iyar até próximo de Shavuot, 3 dias antes de Shavuot, 33 dias. Então aí tu não pode cortar o cabelo. Isso é um tipo de modelo que os Ashkenazim em geral seguem esse modelo. Já os Sefaradim seguem outro modelo. Não. Tu conta a partir já de Pesach, a contagem do Homer, até o 33º dia da contagem do Homer. Esse é o período que tu deve lembrar esse luto. Aí tem uma pequena diferença se o 33º dia é incluso ou não. Uma pequena diferença. Bom, então o que diz esse elemento de luto? Eu não devo cortar a barba, não posso fazer o cabelo. É uma lembrança de luto. Tentar evitar festas. Bom, mas aí o que aconteceu? Deus, em 1948, permitiu ou quis que tivesse independência nosso Estado. Ele aconteceu exatamente nesse período, essa lembrança de luto. E agora, o que eu faço? Eu posso comemorar Yom Ha'atzmaut? Posso fazer uma festa? Posso cortar meu cabelo? Posso fazer a barba? Como é que fica isso? Então, isso gera, na atualidade, muita discussão. Tem grupos que não aceitam, logicamente, o Estado de Israel por consequência. Não, tu não pode tirar o cabelo, não pode cortar o cabelo nem tirar a barba. Mas aqueles que enxergam que o Estado de Israel é algo divino, como é que eu fico agora? Então, desde que o Estado foi fundado em 48, em 1949, no ano seguinte, a Rabanut, o Rabinato de Israel, estabeleceu este dia 5 do mês de Iyar, vai ser na semana que vem, como o dia de alegria da independência do Estado de Israel. E que, portanto, você deve
cortar o cabelo e fazer sua barba, assim como você faz isso perante um dia festivo. Então, aqueles nossos, os discípulos de Rabi Akiva que faleceram lá para quê? Para defender a nossa nação, para defender o nosso país, defender o nosso Estado. Tá bom, naquela ocasião eles perderam. Mas 2.000 anos depois, a gente ganhou. Então, eu não devo fazer do contrário agora, até para homenagear aqueles que morreram lá, que eles deixaram em nossos corações essa luta, e agora a gente vê se a gente vai continuar chorando. Então, a gente segue essa opinião de que pode fazer a barba, o cabelo, para Yom Ha'atzmaut. Então, semana que vem, terça-feira, você já pode fazer seu cabelo e barba. Essa é uma opinião. Outra opinião, ainda mais leniente ainda, já que é só uma lembrança de luto, para aquelas pessoas que se incomodam com barba, cabelo grande, ela pode cortar o cabelo e a barba dela, se ela achar necessário, para um Shabat. E para amanhã, sexta-feira, vem Shabat seguida. O pessoal acha que está com o cabelo muito grande. Tá bom, pode ir, honra no Shabat. Então, para ser bem claro na nossa opinião, se quem quiser ficar também barbudo, pode ficar. Mas, para aquele que se enfeita para as festividades, a gente não pode esquecer o dia de Yom Ha'atzmaut, da independência de Israel. A palavra Atzmaut, como se escreve Atzmaut? A letra Ain, Sad, Mem, Aleph, Vav, Tav. Atzmaut. Atzmaut. Começa com a letra Ain. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Shulchan Aruch e Yosef Karo, em 1500, mais ou menos, quando escreveu o Shulchan Aruch, ele colocou como é que tu deve, uma fórmula, digamos assim, para você saber quando vai ser as festividades e em que dias cairão essas festividades durante o ano. Ele diz, olha, a partir de Pessah, tu vai saber quando serão os dias seguintes das festividades. Pessah começou quando? Pessah foi um domingo. Sábado à noite, um domingo. Então, Pessah, que é o primeiro dia, foi Aleph de Pessah. Aleph de Pessah, primeiro dia. Então, tu pega esse Aleph, tu vai trocar pela última letra do alfabeto hebraico. Aleph, Tav. O que é Tav em hebraico? Tav é Tish B'Av. Tish B'Av, 9 de Av. Vai ser um domingo. Então, quando a Tish B'Av esse ano, que é dia da semana é? Um domingo. Aí vem o segundo dia de Pessah. Bet. Bet de Pessah. Foi uma segunda-feira. Aí tu vai Bet, bota no alfabeto. Bet, segundo. Tu transforma, tu troca o Bet, que é a segunda letra, pela penúltima letra, que é Shin. Que é Shin. O que é Shin? Shavuot. Então, quando vai ser Shavuot? Uma segunda-feira. Shavuot vai ser uma segunda-feira. Aí tu continua. Gimel. Foi uma terça-feira. Aí tu bota Gimel, muda para a penúltima letra. Aí vem Tav, Shin, Resh. O que é Resh? Rosh Hashanah. Quando vai ser Rosh Hashanah? Uma terça-feira. Bora continuar. Aí vem o Dalet. Dalet foi quarta-feira. Dalet faz o retorno da palavra, a letra Kof. O que é Kof? Kiriat HaTorah. A leitura da Torá para todo mundo. Quando é que é isso? Simchat Torah. Quando vai ser Simchat Torah? Uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Aí tu continua. Re, que é a quinta letra, que é o quinto dia. Re, trocando
dá um tzadi. O que é tzadi em hebraico? Som. Som é jejum. Qual é o jejum da Torá? Yom Kippur. Então, quando vai ser Yom Kippur? Yom Kippur vai ser numa quinta-feira. Aí a gente continua. Sexta. O sexto dia de Pêssah, uma sexta-feira. Trocando pela letra lá correspondente, a letra P. P, Purim. Quando foi Purim? Uma sexta-feira. Aí o jornal escreve, bom, nós não temos uma festividade correspondendo ao sétimo dia de Pêssah, que no caso foi Shabat, que corresponda a uma festividade. Vai dar a letra Ain. O sétimo dia, que é Zain, tu troca pelo Ain. Não tem. Não tinha. Não tinha na época dele. Quis Deus, o tempo passou, que quando aconteceu o Yom Ha'atzmaut, acabou coincidindo com o quê? Com esse sétimo dia de Pêssah. Então, o sétimo dia de Pêssah, Yom Ha'atzmaut. Então, quando vai ser Yom Ha'atzmaut esse ano? O dia 5 de Iyar, um Shabat. Shabat. Bom, o que diz a Halachá estabelecida? Para não se transformar o Shabat com festividades diferentes, então, o Yom Ha'atzmaut vai ser antecipado. Poderia ser para o dia 4, sexta-feira. Mas aí, sexta-feira, tem que fazer o Shabat. Vai ser antecipado para quinta-feira. Então, quarta-feira à noite é Yom Ha'atzmaut e quinta-feira de manhã é Yom Ha'atzmaut. Entenderam como é essa mitzvah? Então, tudo que Deus faz, desde o princípio até agora, esse Midrash continua funcionando. Darosh, Tará. Então, pesquisa profundamente, vai encontrar tudo na Torá. Vamos deixar aqui aberto aos nossos amigos as perguntas, por favor. Mozinho. O senhor falou em Ketoret, hoje tocou, foi Ketoret a questão? Uhum. Eu queria só que o senhor me ajudasse numa dúvida. Não tem muito a ver com a aula, mas, por outro lado, é a respeito do seu Sidu, que a gente tanto ama. A gente vê que tem 3 Shema Israel, né? O primeiro é justamente antes do Ketoret, correto? Isso. Então, ele lá, a gente lê ele, no caso, faz a Shema, e em seguida vem logo o Baruch, né? Certo. Aí depois, lá na frente, vem o Shema Israel completo. Isso. E no final do Aleno também tem outro Shema Israel. Isso. Sem o Baruch. A minha questão é o nosso posicionamento com relação a essa situação. Porque o completo a gente sabe como fazer. E o primeiro, tanto o primeiro quanto o último, a gente encobre os olhos, faz de mão aberta, faz cantado, faz nesse Entendi. como é que é? Fantástico. Legal a pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. O primeiro Baruch, que está nos Korbanot lá, você cobre. Israel. Quando chega no Shema, de dentro da Tefilá mesmo, um pouquinho antes da Amidá, esse você cobre também com certeza. Já o último Shema lá, é dito, ele vai ser dito igual quando a gente fala aquele Shema durante o Musaf. No Musaf. É dele que eu estou falando. Então, no Musaf de Shabbat, na sua repetição da Amidá, durante a leitura da Kedushá, Keter Tenu Lechá, tem lá Shema Israel. Aí tu fala assim, abre os olhos, fala Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Da mesma maneira, o último Shema, que está no livro, depois do Aleno, tu fala ele dessa mesma maneira também. Todos eles têm um motivo. Todos eles têm um motivo. Numa certa ocasião, parece que era um reinado da Pérsia. Eu não sei se é durante o primeiro reinado dos persas, ou se é dos partos. Partos foi que vieram depois naquela sequência do reino da Pérsia. Esses reinos, eles tinham a religião de Zoroastro, uma religião oficial.
E a gente sabe que Zaratustra, ou Zoroastro, defendia uma certa dualidade de divindade, o Deus do bem, o Deus do mal. Então, quando chegava na discussão com o judaísmo, o judeu, não, só tem um Deus. Então, ele acabou proibindo que os judeus dissessem o Shema Israel nas esnogas, durante o tefilá. Então, os sábios, quando a gente estava lá na esnoga e dizia o Shema, chegava lá os fiscais lá do rei lá. Não pode dizer o Shema. Aí ninguém dizia o Shema. Então, o que fizeram os sábios? Bora colocar o Shema no começo da tefilá, que não tem o fiscal. Para o Shema agora. Agora, tem aqueles que chegavam tarde à sinagoga. Então, bora botar depois, lá no final, que assim o fiscal não está mais também. Então, para evitar que o fiscal visse, denunciasse aquela sinagoga lá para o rei, aí, durante o período que ele ia lá, não se dizia o chamado meio, se dizia só o chamado anterior e lá no final. Quando essa Gezerá, quando esse decreto ruim foi abolido, disseram, não, já está dizendo o chamado no começo, então deixa ele. Já está dizendo no final, então deixa ele. Então, por isso que se diz o chamar lá no começo. Lá no final. Agora, o obrigatório é o chamado meio, um pouquinho antes da Amidá. Esse é o chamar, digamos que seria obrigatório. Tanto é prova que as berachot do chamar estão nesse do meio aí. Isso. Tá bom? Tá. Pegando o gancho, Rabino. Já que nós entramos no aleno, é outra dúvida, me permitam, meus colegas. Porque a gente faz o aleno e tal, e chega aquela parte do final, a gente fala, Ve'al Hades mitachat en od. Aí vem o alken. Isso. E dá uma sequência até chegar no Veneemar. Isso. Então, eu ouvi uma conversa que, quando não se faz as regras completas, toda a sequência do Sidu, quando chega nessa parte do En-Od, a gente tem que pular o Veneemar e se encerrar. A outra situação que está em cima dessa é que, no outro seu Sidu, seu mais adiantado, mais a última edição, nas últimas edições, diz que a gente não pode fazer o Alken em Shabbat, Yom Tov e à noite. Qual o procedimento nessa situação? Tá, primeiro esquece aquela primeira. Quem te falou aquele negócio? Continua a rezar completo. Só se fala pela metade, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. A história não é essa. A história que consta no segundo livro que estás falando aí, que diz o seguinte: o Aleno de Shabeach, para tu entender bem, Aleno começa com a letra Ain. Aleno, Ain. Uhum. Tá certo? E acaba com a palavra En-Od, que a última letra é um Dalet. Tá certo? Od, Dalet no final, tá certo? Então, tu tens a letra Ain lá no começo, a primeira, e um Isso. Dalet no final. Ain, Dalet. Aí formou a palavra Ed. Ain, Dalet, a palavra Ed. Ed quer dizer testemunha. Testemunha. Então, tu tem uma testemunha que você fez a oração para Deus. Aí vem a segunda parte. Al-Ken, começa com Ain. E acaba com a palavra Echad. Dalet, de novo. Então, de novo. Ain, Dalet, Ed. Então, tem duas testemunhas que você fez a oração a Deus. Então, além do Shabbat, você deve dizer, além do Shabbat, a primeira parte e a segunda parte. Mas, acontece que o tribunal divino também não funciona à noite, nem no Shabat, nem a Mim Tovim, que são dias e horários, digamos assim, de bom grado do Eterno. Então, você não precisa dizer as duas partes do Além Shabbat. Basta tu dizer só a primeira parte, aí tu pula lá para o final. Entendeu? Então, tu não precisa dizer, porque não tem tribunal, não tem julgamento, não tem necessidade das duas testemunhas. Então, esse é o que está escrito no livro lá. Então, além do Shabbat, se for um dia comum, de manhã e de tarde, fala as duas coisas, Aleno e Alken. Quando for à noite, só a parte do Aleno. Quando for Shabat, só a parte do Aleno. Foi Yamim Tovim, só a parte do Aleno, tem que falar a segunda parte. Tá bom?
Poxa, tá ótimo, Rabino. Eu estava mais perdido que segue tiroteio nessa parte aqui, viu? Mas muito Pois é, obrigado. tá bom. Porque é importante, né, Rabino? Claro que é importante. Isso é A gente pegou a importantíssimo. melodia dele. Tá certo. Obrigado, Rabino. Nada, um abraço, querido. Rabino Luiz, tudo bem? Ô, seu Luiz, tudo bem? Tudo. O senhor falou sobre a importância, como vou dizer assim, me perdi aqui, mas o senhor vai lembrar, nós temos um salmo, o Mismor Leassaf, que nós lemos no terceiro dia. Terceiro dia, tá. O Salmo 82, tá bom. Isso. E ele fala lá, vós, ó juízes, sois como anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo, porém, como todo ser humano, também há vez de morrer. Isso. O senhor falou sobre essa questão da divindade, né? Que ele está falando aqui que um juiz é divino. É. Porque ele está num papel divino, Sim, que ele pode decretar a morte de alguém. sim. Ele pode decretar a desgraça de alguém, tá certo? Então, ele tem que ter muita consciência para fazer justamente o julgamento verdadeiro. Então, ele está no papel, como se fosse no papel divino, digamos assim, como eu falei. Por isso, a gente pegando esse texto no hebraico, do Salmo 82, esse juiz chama de Elohim. Elohim Atem. Vós sois deuses, ou Deus. Pode ver, Elohim Atem. Uvenelion Ulechem. E filho do Altíssimo, todos vós. Não é isso? Então, ele está nesse papel divino aí. Portanto, o juiz tem que ter muita capacidade, tem que ter muita meditação ao eterno Deus, para que ele não cometa erros. Não cometa erros. Aproveitando isso, senhor Luiz, tem uma história, não sei se todo mundo sabe, ela não é bem judaica, assim, mas passa um pouco pelo judaísmo. A gente sabe aquela passagem do profeta Daniel, lá das 70 semanas, do capítulo 9. Dessas 70 semanas, existe uma discussão muito grande se seriam 70 semanas de anos ou então 70 semanas. Se for 70 semanas de anos, são 490 anos. Isso é um período de tempo. Se for somente semanas comuns, vai dar uns 3 anos e meio, mais ou menos. 70 semanas. Então, tomando por base que seja 70 semanas, semanas mesmo, o que está dizendo o profeta Daniel ali? Ele está falando que é chegado o período da redenção, mas, e ou seja, ele considera que Cores, Ciro, o rei da Pérsia, nos devolve para a terra de Israel. Mas logo em seguida, depois de Ciro, vem um rei muito ruim. Um rei muito ruim. Que ele acaba impurificando lá o altar que eles tinham reconstruído antes de Jerusalém. Tá, isso é só uma situação. Então, esse rei, quem seria? Esse rei seria o filho de Ciro, chamado Cambises. Cambises. Esse Cambises, a Torá não fala dele abertamente, não dá o nome dele. Mas tem quem diga que talvez seja uma referência aí. E esse Cambises, ele era uma pessoa muito, não posso dizer ruim, não sei se é o termo esse. Não sei se a maioria sabe dessa história. Por achar? Na época dele, teve um juiz que fez um julgamento, digamos assim, errado. Uma coisa assim. E ele ficou muito irado com esse julgamento que esse juiz fez. O que ele fez? Ele matou esse juiz, tirou a pele desse juiz e encapou a cadeira que ele sentava. O juiz, você sabe essa história? O Heródoto conta essa história, cara. E o filho desse juiz, que também virou juiz, sentava nessa cadeira, que a cobertura era a pele do pai dele, do próprio pai. Para ele se lembrar, para não fazer julgamento errado. Então, a gente vê aqui a seriedade que é uma função dessa de juiz. Então, esse é o que fala o Salmo 82 aí. Elohim Atem.
É verdade. Nós somos deuses, filhos de Deus Altíssimo. Mas, como todo ser humano, havereis de morrer e assim por diante. Agora, essa questão de estar colocado aqui que ele vai morrer, ele é um ser humano, mas Isso. se ele for um mau juiz, com certeza ele não vai estar num bom lugar também, né? Isso. Isso você está dizendo, aproveitando falando, porque às vezes o mau juiz também se acha na posição, eu sou Deus agora, eu que mando fazer isso, fazer aquilo outro. Então, a questão do poder é uma questão muito séria dentro do judaísmo. E o livro de Daniel, acho que é o capítulo 5 lá, fala de um outro sonho do Nabucodonosor. Ele viu uma árvore, que essa árvore dava frutos e sombra, só que de repente essa árvore foi cortada, ela ficou só um toco, e ela era molhada pelo orvalho. Aí diz o profeta Daniel para o rei Nabucodonosor: isso apresenta você, daqui a uns anos você vai ser cortado, você vai deixar de ser humano, vai viver igual um animal. E assim aconteceu. Passado um ano, mais ou menos, ele teve uma crise de loucura, ficou doido, em outras palavras, e nisso começou a não fazer mais a unha, não tratava mais bem os servos dele e tudo mais, começou a dormir já no pátio da casa, depois na floresta da casa, e ficou vivendo igual os animais. Igual os animais. Tudo isso aconteceu com ele para ele saber que ele não era Deus, pela sua petulância, pela sua arrogância. Então, o que está sendo falado, que a gente falou lá, lembra que falou dos médicos lá? Também se aplica aos juízes e principalmente aos reis, com certeza. Exatamente. A questão dos médicos aí. Por isso que eu peguei aqui essa questão dos juízes aqui. É a mesma relação, então. É a mesma relação, com certeza. Sabino, a Torá, a gente sabe que ele é uma forma de você trazer justiça. Isso. Né? É trazer a justiça divina para esse sistema em que nós vivemos. Isso. O poder é exatamente para isso, é você ter o poder para fazer a justiça. Exercer essa justiça, exatamente. E a Torá, dentro dos preceitos da Torá. Ela é o parâmetro que também é aplicado a essa justiça, está correto. Ok. Tá correto. Azak Baruch. Rabino,